E aí, queridos, mais uma vez nós estamos juntos no Upper Chamber aí com uma alegria muito grande. E a gente estava conversando aqui como que nós temos recebido feedback de pessoas que estão sendo abençoadas e estão recebendo. E quando a gente prepara um vídeo, a gente ora, fala, a gente não sabe quem é que vai assistir, a gente não tem ideia quais são as pessoas, mas a gente ora, Senhor, que aqueles que vão acessar esse canal, que vão acessar esse vídeo, sejam as pessoas que vão ser tocadas e abençoadas pelo Senhor. E eu quero te agradecer pelas suas orações, intercessão, e eu queria te dizer também, não perde tempo, já aperta aí, dá um like aí, que a gente tá nos YouTubers da vida, dá um like, já inscreve aí no canal, e muito obrigado pelos irmãos que estão indicando, né? Eu sei que muitos irmãos estão indicando o canal, e isso é um presente de Deus, e nos encoraja muito, né? De nós podemos estar perto de você, né? Nós amamos o Brasil, amamos as nações, né? Nós recebemos mensagens não só de pessoas que estão no Brasil, de vários lugares do mundo, que estão acessando esses vídeos. Agora, alguns dias atrás, eu estava na Alemanha, a pessoa falou, nossa, estou assistindo os seus podcasts, tem me abençoado, então isso nos abençoa muito. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, eu já vou entrar aqui apresentando, que é um amigo meu de muitos anos, ele está aqui passeando nos Estados Unidos, eu falei, não, você vem aqui, dirige 3 horas para a gente fazer um podcast, para ter um tempo junto. É um grande amigo nosso, pastor Raimundo Nonato, de Imperatriz do Maranhão, e aí? Glória a Deus. E pastor, glória a Deus. Nós que nos sentimos honrados e minha esposa disse que ninguém chega a nenhum lugar sozinho e parte da minha trajetória de fé, o senhor fez parte talvez há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás, com essa unção fresca. Glória a Deus, glória a Deus. Então é uma alegria estar aqui. E é para mim uma honra tão grande ter você aqui, porque a gente... eu queria ouvir, né? Eu sempre lembro do que Deus fez, do que Deus usou vocês para fazer no Maranhão, Imperatriz, que está usando vocês, né? De uma forma tremenda. E eu às vezes até compartilho, eu conheço uns irmãos que Deus tem feito isso e isso com eles, e a maneira como vocês amam as nações e amam os perdidos, isso para mim é extremamente fenomenal. E o fogo de Deus que vocês mantêm, isso, aquele povo lá de Imperatriz do Maranhão, já me fez passar calor lá naquele lugar. Oh, meu pai, é o lugar que já me fez passar calor, Jesus abate. Chegava lá, já chegava pingando de suor. Mas Deus me trouxe para a Flórida. Para passar o mesmo calor. Você lembrar de nós. Eu lembro aqui, toda vez eu lembro aqui, meu pai, eu lembro do calorzinho aqui, meu pai. Mas, glória a Deus. Então, pastor, eu queria falar umas coisas com o senhor, ouvir, bater um papo um pouquinho, mas eu estava lendo hoje um versículo que é simples, é clichê, mas não tem versículo clichê, né, na verdade, né? Mas Joel capítulo 1, o profeta diz assim, na verdade Deus diz assim, né? Pois contai isso a vossos filhos, e vossos filhos transmitirão a seus filhos, e os filhos destes às gerações vindouras. Uma das coisas que eu creio que Deus nos fez até mudar a nossa vida, na minha vida pessoal, da correria, que você conhece, nossa correria de viajar lá no Brasil, aquela loucura toda, viajando, o Senhor mudou de alguma forma, que você falou, eu preciso que vocês contem para a próxima geração. E a gente estava na Europa alguns dias atrás e a gente estava falando exatamente disso, da importância de transferir para a próxima geração, da importância de enxergar a próxima geração, da importância de colocar a próxima geração nos nossos ombros, da importância... A gente tem falado muito sobre... aquele texto quando Josué atravessou o Jordão, né? E aí, depois de 40 anos esperando, finalmente aconteceu. E aí, quando eles chegam do outro lado, a Bíblia diz que aí Deus fala, volta e pega 12 pedras e coloca um monumento. E ele falou, para que isso, Senhor? Esse monumento é para gerações vindouras terem referência, para gerações vindouras poderem perguntar e vocês contarem a história. E eu tenho me alegrado tanto nesse aspecto. E quando eu penso em avivamento, e eu penso o que Deus fez com você, o que Deus fez com vocês, Imperatriz do Maranhão, que eu experimentei, eu lembro a primeira vez que eu fui lá, acho que Gregório estava também, Gregório Magnati, né? Não foi a primeira, mas outras vezes ele foi junto. Foi junto. E as coisas que Deus fez, eu queria ouvir o senhor, qual que é a sua trajetória
de avivamento pessoal. Né? O que Deus, a conversão, como que Deus fez. Eu acho que inspirar uma geração. Como o senhor disse agora, o Ministério Nova Aliança, nós estamos completando 18 anos. E ele não nasceu de um planejamento estratégico. Eu nunca imaginei, nunca pensei. Eu venho dos batistas, da Convenção Batista Brasileira. Então eu fui alcançado pelos missionários no Tocantins, né? Fui batizado com 10 anos. Aliás, o Senhor me deu um privilégio um dia de me tornar presidente da organização que um dia me ganhou para Jesus. Uau! Um legado de muita gratidão. Muita gratidão. Só que no jeito dos irmãos compreenderem a fé, os anos foi endurecendo muita coisa, principalmente a respeito do Espírito Santo, né? Então, muito engano. E aí eu fiz teologia, eu fiz educação no Seminário Batista do Norte, no Recife. E de lá o Senhor começou a mexer comigo e ele me trouxe de volta para o Maranhão, para a igreja que eu saí com 20 anos. Uau. Voltei depois de 17 anos. Então ali o Senhor foi usando pessoas, e aí foi um dos processos, o Senhor foi das primeiras pessoas que Deus usou. A gente já tinha fome de Deus e aí começa agora o novo, e um avivamento que começou com Bíblia, porque no mesmo ano que nós conhecemos o COT na IFOL. Então, e o COT foi acho que antes do Senhor, numa ministração, a igreja começou a trabalhar com confissão de pecado, e na confissão de pecado a igreja começa a se levantar e ganhar autoridade, e começa a orar, e aí começou a vir as coisas. Deus usou Daniel Alencar, que foi essa conexão com o Senhor. Ele veio ser minha ovelha, ele não era minha ovelha. Hoje ele está com ele, mas um homem de conexões. Então ali começou, mas começou com fome de Bíblia. Ninguém tinha desejo de sair, não. Só queria Jesus. Mas é claro que o Espírito Santo ele tem outro propósito. Não tinha como permanecer, né? Então chegou um tempo que nós fomos convidados a nos retirar da igreja, né? E muito doído, mas isso era um propósito de Deus. E aí fizemos culto em paz, pedimos perdão e começamos a reunir num lugar. E a partir dali Jesus foi fazendo. Então, foi fazendo e movimentando, e essa liberdade nas questões do Espírito, ouvir o Espírito, foi extraordinário, né? Mas o começo dela foi em um culto que o senhor estava dirigindo lá na unção, com aquela toalhinha, onde tocava caía, um escândalo para nós. Meu pai. Meu Deus. E aí eu disse, não, ele também vai orar por mim. Peguei a mão da minha esposa e fomos lá para frente, onde você estava orando. Como todo mundo caía, eu deduzi, eu vou cair também, então deixa eu me ajoelhar logo aqui. Então me ajoelhei, mas eu não caí, nem minha esposa, mas um sinal sobrenatural veio sobre mim. Eu vi uma mão derramando um óleo, e para mim era a sua mão, um óleo da minha cabeça, descendo da minha cabeça toda, e eu de olho fechado perguntando onde o pastor Júlio achou esse óleo. E eu só escutava o Senhor dizendo, receba unção fresca, receba óleo fresco. Quando terminou eu toquei, não tinha, mas a sensação do óleo estava ali. E eu compreendo que ali foi o começo de uma caminhada nova para as questões do Espírito. E a igreja começou a ganhar monte, começou a ganhar oração. E ali praticamente estava começando um novo ministério, porque dali em diante não deu mais para caminhar juntos. E então começamos a Igreja Evangélica Nova Aliança, era a Igreja Batista, depois virou Nova Aliança, e fomos trabalhar com aquilo que sabíamos, né? Já tinha os valores de Bíblia, de santidade, agora dando liberdade para o Espírito, nem língua eu falava ainda. O primeiro batismo, depois desse batismo, dessa unção, o batismo foi sapateado, e depois veio línguas. Mas a língua veio bem na frente, né? E eu tinha assinado um papel um dia para estudar em um lugar,
há mais ou menos 20 anos antes daquela data, e me comprometendo a não falar em línguas, a não comentar sobre o movimento carismático. E um dia Deus revelou para o intercessor da igreja que eu precisava rasgar um papel. E eu estava justamente prestes a ministrar batismo no Espírito Santo em algumas pessoas. E quando ele disse isso, eu lembrei do dia que eu assinei aquele papel. Você assinou um papel dizendo que não ia orar em línguas? Línguas, que não podia conversar nada sobre o Espírito Santo? Sim, nem se envolver. Eu assinei, era uma folha com 2 parágrafos. E quando o rapaz disse, Deus mandou o senhor rasgar o papel. Que eu escrevi, que eu rasguei, a língua fluiu, e veio com controle. Então eu compreendo que naquele tempo Deus estava me livrando de mim mesmo, me ajudando a confiar nele, a ter experiências com o Espírito Santo sem medo, né? E deixando fluir. E como a minha estrutura toda era uma estrutura muito mental, muito organizada, muito... Agora vem o Espírito Santo reconstruindo a realidade nova. Depois desse dia aí, dessa unção, minha barriga tremia direto durante a semana toda. E eu andava com a bolsa, me mexendo para as pessoas. E ficou esse entortar. Jesus nunca tirou ele, nem vai tirar. Mas assim, essa foi a entrada. E aí o Senhor veio, a gente não tem um motivo, o crescimento que anda ele, mas o Senhor foi dando alguns princípios. Ou ser dirigido por ele. Então, isso foi extraordinário, essa busca. Depois o amor por missões, nós não construímos templos, agora estamos construindo. Todo o dinheiro era para missões. E cuidando do pobre e do necessitado. Desde o início, você sempre vestiu missões, eu me lembro disso. Paixão por missões. Justo. O Senhor nos disse, ame quem ninguém quer, que eu vou lhe dar quem todo mundo quer. Uau. Muito forte. Ame, fala de novo. Ame quem ninguém quer, porque eu vou lhe dar quem todo mundo quer. Uau. Então, começando a trabalhar. Hoje, a igreja tem vários centros de recuperação, de creche, de escola. Deus começou a trabalhar, como o Senhor estava dizendo hoje, dessa direção de Deus, de discipular a próxima geração. Deus falou com a discípula nossa, vai discipular as crianças pobres dessa cidade. E nós começamos uma creche. Quando organizou a creche de qualidade, andando dentro dos princípios daquela Universidade de São Paulo, Escola por Princípios, ela agora vai discipular a classe média alta da cidade. Uau. E hoje está com a escola por princípio para gente que tem dinheiro. Uau. Na cidade. Pastora Lúcia Guimarães. Então, assim, a gente crê que Deus, ele foi nos conduzindo para isso. Interessante que quando nós saímos dos batistas, ele nos deram 2 coisas. A chácara e esse lugar onde funciona a creche. 2 lugares de nascer. Muita coisa nasceu nesses 2 lugares. Então, desses princípios daí E aí vem meu pastor Zé Rodrigues, que também era contra tijolo. Então, juntou. E a igreja começa a fazer missões do jeito que nós sabíamos. Então, naturalmente, fomos caminhando. E aí já tínhamos sido treinados em células. Eu sei que com esses 18 anos, nós estamos aí quase 150 igrejas, estamos em 9 países, e vem os povos indígenas e o centro de recuperação, que são vários. Então, a gente queria absolutamente que alguma coisa o Senhor fez ali. Alguma coisa ele encontrou que queria fazer naquela cidade. Mesmo sem a gente entender o que ele queria fazer. Uma pergunta, pastor. Eu acho que isso é importante. Eu sempre penso sobre vocês. E era pra gente ter ido lá, né? A gente queria ir lá antes da pandemia, né? Dos 15 anos. 15 anos. Eu queria dar um pulo lá e Deus não permitiu. Eu falei, agora Deus está permitindo a gente estar junto aqui, pronto. Mas uma pergunta que eu tenho é que tem muitos pastores, muitos líderes que clamam por avivamento. Mas qual que é o preço do avivamento? Acho que essa é uma pergunta, né? Eu acho... Por que às vezes a gente não abraça por que a gente às vezes não entrega a igreja para o Espírito Santo completamente? O que você acha que foi o maior desafio para vocês
nesse processo? Nesse processo. Eu compreendo que talvez a coisa mais forte é que o pastor não chega a um lugar... Desculpe. A igreja não vai chegar a um lugar onde o pastor não chegou antes. Né? Verdade. Primeiro Deus tem que fazer em nós. Então eu compreendo que a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi esse tratar no sentido de santidade. Por exemplo, a quem pastor confessa pecado? Com quem ele confessa tentação? Então, o que é que ele faz com toda essa coisa que ele guarda? Então, talvez as coisas mais essenciais da minha vida, e para talvez você que me escuta é natural, tem um pastor, mas não era assim. E ainda é muita gente que não tem pastor. Então, quando eu fiz essa escola de formação Libertadores da Jocum de Almirante Tamandaré do Cote, ela, a primeira coisa, me trouxe para a santidade. O princípio de andar na luz entrou na minha vida de um jeito tão forte. Confissão de pecados e violência. Né? Mudou, ela mudou minha vida e mudou a igreja que eu era pastor. Depois que eu vivi esse princípio, meu gabinete era lotado durante 6 meses, as pessoas indo ali. E eu tive uma visão na época de uma igreja cheia de homens com corrente e com a bola de ferro na mão, que era uma coisa de prisões americanas antigas. Eu vi a igreja lotada daquilo. Muitas pessoas com aquela corrente, com aquela bola, livres, mas não podiam correr. E eu compreendo que na medida que elas foram vindo para a luz, foi ganhando autoridade. Por exemplo, ela voltava agora no trabalho, com quem ela tinha pecados, olha, eu errei, e eu estou lhe chamando aqui a restituição. Então eu compreendo que a primeira coisa é Deus nos ter. A outra coisa que o Senhor nos trabalhou foi sobre a motivação. Nunca ser dono daquilo que Deus nos entrega. Come on, isso é chave. Nunca seja dono daquilo que eu lhe entrego. Então, esse processo de entregar a igreja a Ele é constante. Para que a gente não se torne dono daquilo que é dele. Então, esse processo, e é uma luta interna e externa. As pessoas, elas vêm de lá para cá com valores mundanos. Então, lembro quando a igreja, na época, tinha 2.400 membros, as pessoas, um homem me entrevistando um dia e disse: você sabe que você tem maior auditório nessa cidade de domingo à noite? E eu cá comigo, Satanás, eu te conheço. Para Deus é importante eu ser pastor naquela época de uma guerra de 2000. Esse eu estou obedecendo a ele. O missionário que está lá no campo, numa aldeia, em algum lugar, em algum povo perseguido, como é que ele vai ser medido por número? Vai ser medido pela obediência. É verdade. Então, assim, de desconstruir isso. Né, de desconstruir isso. A motivação, onde anda ela? Para que a gente não se encontre trabalhando contra Deus. Porque a gente compreende que Deus não tem predileto, né? Ele tem obedientes. Eu vou obedecendo a Ele. E talvez essa foi a chave das chaves principais da minha vida. Se o Senhor não fala, eu não vou. Até hoje. Pastor, tem um programa de televisão aqui, tarará, maravilhoso, sim, mas Deus não falou nada para mim. Precisa falar. Ser dirigido por Ele, para não fugir do propósito dele, do tempo e do modo dele. É João 5,19. Né? Quem trabalha é Ele, nós só vamos atrás. Verdade. Então, isso é chave. Eu não posso ser melhor pastor do que Ele. Então, essa motivação que a gente ensina muito na IFOL, que o que ninguém vê vai gerar o que todo mundo vê. É verdade. O que ninguém é capaz de ver em nós vai gerar o que todo mundo vê. Sim. Então, confissão, santidade, voto, renúncia, talvez ninguém vê, mas elas vão ver acontecendo. Como também ninguém vai ver pecado, ninguém vai ver maldade, perversidade, manipulação, mas vão ver a consequência. Então, essa consciência de andar na luz foi um princípio que nasceu no avivamento. Interessante, que eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, porque estudando avivamento, sempre, inclusive o que aconteceu no Brasil, né, há 20 e poucos anos atrás, a característica da confissão de pecado, a característica da luz. Era muito comum a gente ter reuniões onde as pessoas ficavam, a gente ficava às vezes meia hora, 1 hora, as pessoas subindo no microfone espontaneamente e confessando pecados e pedindo perdão e abrindo o coração. E essa atmosfera de luz parece que é como se ela vai limpando o terreno para que algo tremendo aconteça, né? Eu acho que eu ia perguntar sobre isso, que eu acho que pastor fala, mas como, querido? Primeira coisa é luz. É arrependimento.
alinhar o coração. Alinhar o coração com o coração de Deus, andar na luz, sacudir a poeira, né? E eu acho que eu acho que especialmente para líderes é muito difícil, porque muitos deles são solitários, né? Não, e também a confissão do pecado, ela revela uma coisa que alguém acha que é ruim, que nos torna vulneráveis. Mas ela nos torna verdadeiros, porque não há santidade sem verdade. Só tem santidade onde tem verdade. Então, Deus não se importa com reputação. Não, Ele se importa com o que eu sou. Então, eu não posso enrolar Deus. Quando esse princípio começou na minha vida, eu estava com tanta sede que, eu terminando a escola em Curitiba, e depois nós levamos a escola para Imperatriz, nós temos ela todo mês de janeiro, e agora em julho. E eu disse para minha esposa, eu vou chegar dentro da igreja e vou falar meus pecados a vida inteira. Ela disse, não faça isso. Amor, eu nunca mais vou andar escondido, eu vou confessar. Uau. Não faça isso. Ela estava comigo. Até que na última semana, um aluno chegou, um colega, e disse, tive um sonho com você. E Deus só mandava dizer algo para você, não torne isto público aquilo que eu não publiquei, nem envergonhes aquilo que eu não envergonhei. Uau. Aquilo me freou. Mas, de não dizer. Mas aprendi, quando eu não tinha pastor, reunia 2 discípulos e dizia, olha, vem cá, vem orar por mim, eu sinto que errei aqui. Encontrar um meio de vir para a luz, de sair da mão do inimigo, porque a primeira promessa de Jesus é que ele nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então o diabo, ele quer de volta puxar a gente para esse lugar escondido. O que é que vão achar de mim? Então, quando me chegou meu pastor, claro, facilitou as coisas. Mas esse princípio de andar na luz e não ter medo, ele é uma expressão de temor a Deus. É verdade. E eu acho que uma das dificuldades muito grandes que às vezes até formação teológica ensina que quanto mais intocável, quanto mais forte você para transmitir para as pessoas que você as pessoas você vai ter mais sucesso ministerial. Mas quando você encontra na Bíblia que a verdade é a minha vulnerabilidade, a minha coragem de dizer eu não posso andar sozinho, essas coisas é que nos fortalecem, né? Que nos mantém de pé. Restaura a autoridade. E restaura a autoridade, exatamente. Porque na verdade você vai subir no altar. Com que autoridade? Então, com que autoridade? Se lá sua consciência, então, está acusando de algo. Então, todo homem precisa ter alguém com quem ele seja pastoreado, com quem ele possa abrir o coração. Como é que ele vai... E essa talvez seja um dos maiores enganos que entrou no Brasil, é de homens de Deus se acharem na presunção de poderem ser pastor sozinhos. Quem os pastoreia, quem os escuta. Então esse princípio, eu creio que ele foi um princípio que entrou de andar na luz. Aliás, na escola do pastor Daniel, a minha ministração era essa, andando na luz, né? No sentido de ensinar, na escola que o seu garoto fez, a primeira palavra era minha, trazendo todo mundo para a luz, para daí em diante receber o que receber. Verdade. Então, esse princípio de andar na luz é o princípio de andar descansado, porque o mentiroso, ele trabalha demais, ele tem que lembrar de tudo Que ele falou. Quem anda na luz não tem medo Não de nada, precisa, não tem medo. lembrar. É verdade. Tranquilo. Então, andar na luz é um princípio seguro, de depender de Deus, de não andar com medo. E a John Bevere, né? Ele narra em uma mensagem que um pastor aqui nos Estados Unidos estava preso e era conhecido dele. E ele foi visitar o cara na prisão e ele disse para ele, moço, quando foi que você deixou de amar Deus e veio parar nessa cadeia? E ele disse para John Bevere, eu nunca deixei de amar Deus, eu perdi o temor por ele. Uau! Então, quando uma pessoa anda escondido, ela perdeu foi o temor. Uau. Porque a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Uau! Então, como é que eu vou viver como uma vida de mentira? Então, o temor em encontrar alguém. Eu lembro que antes de 2004, eu achava quem é que vai me ouvir, quem é que vai me ouvir, vai espalhar. Não, você tem homem de Deus, mulher de Deus. E ainda bem que a Bíblia diz que confessai o vosso pecado uns aos outros. Nem diz, em primeiro lugar,
que é para o meu pastor. A gente que deduz que é para o pastor, mas ache uma pessoa. Um ambiente saudável. Um ambiente saudável. De cura, de exatamente. É verdade. Eu creio, você está falando, eu estou lembrando, tem uma palavra que está no meu coração, eu estou preparando um estudo sobre restaurando o caminho do temor. Porque o caminho, eu penso muito sobre Judá e Tamar, né? Justo. E o que aconteceu com Judá, apesar de é um estudo longo, mas o princípio ali é que Judá, a Bíblia diz que no início Judá parou de morar na casa do seu pai com seus irmãos e mudou para morar com os cananeus, né? E aí se casou com uma mulher cananeia, ou seja, aqui ele estava com conflitos com os irmãos, estresse, mas era o lugar da promessa. Ele saiu dali e fez aliança com os descendentes de Cão, aqueles que não entendiam honra, aqueles que não entendiam alguns princípios. Ele mudou para um ambiente errado, onde o temor começou a se perder ali. Foi aí que, quando chegou a hora onde ela falou, me dá o seu anel, ou me dá o seu cajado, ele não pensou duas vezes, porque começou quando ele saiu do ambiente onde ele era vulnerável, onde as coisas dele podiam estar abertas, ele foi para um outro ambiente dos descendentes de Cão, que não tinham honra, pai, que não tinham vínculo. É uma coisa interessante isso. Aleluia. O temor é impressionante. A gente vê muito no Brasil como é que um ex parece que ele passa na frente dos crentes que estão lá há 20 anos na igreja. Uma pessoa que vem do mundo, ou um assaltante, e parece que, sabe que Deus ama aquele cara mais do que os outros? Não, mas o cara chega na igreja não escondendo nada. Come on. Não esconde nada. Por isso o favor de Deus está sobre a vida. Aí está outra pessoa aqui escondendo coisas, vive na luz. Então, andar na luz é um princípio. Claro, alguém pode um dia pegar a sua confissão, possível, mas ninguém vai impedir você de ser abençoado. Então, eu preciso temer a Deus nisso. Então, eu creio que um dos princípios foi ensinar desde que a nova aliança começou, esse princípio de confissão, de andar na luz. De andar na luz. E Elias, eu fiz campanha com a igreja toda, 40 dias, todo mundo andando com a lanterna. Uau. Escrito, andando na luz, vencendo a mentira. Uau. Tem uma igreja fazendo agora também, João Pessoa, todo mundo com a lanterna na mão, andando 24 horas. Meu pai. Escrito, andando na luz, vencendo a mentira, andando na luz. E no sentido de aquilo entrar como princípio nosso, nos primeiros anos de igreja. Esse é nosso lugar de autoridade, esse é nosso lugar de vencer, de andar na luz com ele, e esse princípio está lá entre nós nessa caminhada. Verdade. E agora, primeiro fundamento, vamos falar de fundamento, certo, né? É esse andar na luz. Andar na luz. Segundo, o que eu acho que é um desafio em avivamento é que avivamento, aparentemente, ele bagunça o nosso modelo. Como bagunça. Né? Igual assim, ele faz uma coisa diferente. Né? Eu estava estudando sobre Eliseu, quando ele veio sarar uma cidade. Ele usou sal e falou, mas me dá um prato novo. Em outras palavras, me dá um modelo diferente. A gente não precisa ter medo de modelo diferente. O princípio é o mesmo, é o sal. Nós somos o sal, mas o Senhor usa modelos diferentes. E o Espírito Santo, ele faz... Eu não sei como que é com vocês, como foi com vocês, mas o Senhor nos tira de uma caixinha. E o Senhor nos tira da nossa zona de conforto. E parece que o Espírito Santo fala, não vou fazer. Não. Mas por que o Senhor não faz do jeito que a gente faz há 20 anos? Não, eu quero fazer diferente. Eu acho que esse é um desafio. Como que vocês lidaram com isso? Eu tenho um pastor discípulo, pastor Ezi, e ele é o mais velho, pastor nosso. E ele diz o seguinte, irmãos, desde o dia que o Espírito Santo desceu, ninguém entende ele. Os caras disseram, vocês estão bêbados, 9 horas da manhã, então nunca ninguém vai compreender. E talvez alguém que esteja me ouvindo, para você seja natural, mas há 20 anos atrás uma pessoa cair, não, era possesso. Aí você tem que explicar para o crente por que caiu, onde é que caiu na Bíblia. Então, com toda certeza, o Espírito Santo vem com um modelo diferente. Em mim, o entendimento foi, eu não tenho que saber para onde eu vou. Eu tenho que saber para onde eu não vou. Ele vai conduzir. Por exemplo, tem muitas coisas que não estão no meu controle, mas eu não vou para o pecado, eu não vou para a rebeldia. E deixa ele conduzir para onde vai. Porque as reuniões de oração, por exemplo, o movimento, as manifestações do Espírito, são vastas. Quantas vezes nós botamos a mão em alguém, como se tivesse processo, a pessoa, não estou possesso. Então, porque não dá para compreender, mas dá para viver. Descansar nisso e saber
que ele vai estruturar o modelo, ele vai. Ele vai gerar um Ele modelo, vai, né? É porque verdade. o modelo, observando onde Deus está trabalhando, se juntando, fomos trabalhando com célula, fomos trabalhando, estruturando, ele vai trabalhar. Porque, de fato, ele é que estrutura. E eu compreendo que esse lugar de liberdade, se a gente não deixar essa liberdade, amanhã ele levanta um renovo. Vai levantar outro renovo. Onde pessoas se fecham, onde começa a pregar a experiência como única, que não pode repetir. Eu sempre digo na igreja, Jesus curou cego de 4 modelos. Nem para cego ele tinha um modelo. Ele não era religioso nem para curar ele cego. Ele não criou um padrão para cura, né? Como é que eu vou, né? Uau, a gente diz violento, que aquele cara que Jesus curou com cuspe e lodo, saiu pregando por aí. Jesus cura. Aí o cara descobriu que lá em Orlando tinha outro cara pregando que Jesus curava. E ele só curava. Como é que Jesus cura? Ele só diz assim: vê, a tua fé te salvou. Aí o daqui disse: é falso, é mentiroso. Não é assim, não. Então, eu fui curado por Jesus, eu fui curado. Ele cospe no chão, faz um lodinho e manda a gente se lavar em algum lugar. Já abriram 2 denominações. Ali nasceu na hora. Então, assim, compreender que ele é o modelo. Eu vou a ele, e ele vai dizendo o modelo para cada lugar. Aí, em missões, nós sabemos isso. Como é que nós vamos botar a ceia do Senhor no aldeia? É beiju com açaí, lá no norte. É mesmo? Por quê? Porque nós vamos aculturar. Lá não tem trigo, né? Então, mas lá tem mandioca e tem açaí. Então, você vai aculturando aquilo que precisa para poder você caminhar. Então, eu compreendo que o Espírito Santo, em cada lugar, em cada tempo, ele vai dando o modelo. Agora, outra pergunta, pastor, assim, mais que eu tenho trabalhado com isso. Primeiro, eu acho que primeira pergunta é: vale a pena deixar o Espírito fazer? O resultado é maravilhoso, né? E a segunda coisa que eu perguntaria é: a gente tem encontrado um número assustador de pastores sobrecarregados, cansados, até eu mesmo, Deus teve que mandar parar para descansar. Mas a gente vê na palavra de Deus dizendo que o fardo, os mandamentos do Senhor não são penosos, né? E a minha pergunta é: será que... O convite dele é vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. E o jugo com ele, eu acho que a minha pergunta é: será que se a gente faz no tempo do Espírito, debaixo da direção do Espírito, a gente não fica cansado, a gente pelo menos é renovado de tempo em tempo? Essa é a minha pergunta. Tem muita gente... Pois é. Eu tenho um discípulo que ele diz: se cansar, pare para descansar. Mas o Espírito Santo, por exemplo, lá no Atos tinha 120 pessoas, bote aí 500 pessoas. Se converteu quase 3 mil, depois quase 5 mil. Ele sempre vai na nossa frente. Exatamente. E tudo que Jesus dá é para crescer. Nós temos que encontrar, de tempo em tempo, parar e perceber como é que essa é a responsabilidade nossa de poder direcionar. Eu compreendo, onde tem peso, não está ele, porque o convite dele é para o descanso. Se está cansado, ou eu estou fazendo o que homens mandam... Ou na hora que ele mandou a gente descansar, a gente não descansou, é verdade. Porque o mandamento dele é que nele, está cansado, está pesado, tem alguma coisa humana ali, tem nós demais. E eu compreendo que isso vai nos fazer depender dele em cada tempo. Do homem evangelista lá no meio da rua de violão, para o apóstolo que o senhor vive hoje. Tem uma transição de muitos anos. Então, assim, vai chegar em lugares onde Deus vai lhe conduzindo, que você tem que saber que agora o lugar não é mais aquele. Eu acho que o cansaço vem de fazer aquilo que não é para eu fazer mais. Lá não era, mas hoje é. Então, esse é o desafio meu também, nessa transição de pastor de igreja local para apostolar, para supervisionar. E não é fácil soltar algumas coisas que geraram. E às vezes faz diferente do que a gente faz. Mas e a gente tem que dar espaço para eles cometerem os seus erros, justo, né? Justo. É verdade. E saber e trabalhar absolutamente que Deus tem um jeito diferente de fazer. Né? Eu estava numa cidade chamada Wiesbaden, do lado de Frankfurt.
E aí nós fomos ver como é que fala? Uma sightseeing, como chama? Fazer visita no monte, subir no monte, fomos olhar a cidade, muito lindo, né? E aí, nesse lugar onde a gente estava vendo, eu percebi que tinha uma vinha. E eu até tirei foto, até postei no Instagram, eu acho. E uma das coisas que eu percebi na vinha é que o tronco dela era muito grosso. Porém, as folhas eram novas. E aí, depois eu fui estudar, eu percebi que existem vinhas que produzem de 50 a 100 anos e existem outras que produzem até mais. E eu pensei, qual que seria o segredo? É que aquela vinha era sempre podada, ela sempre tinha folhas novas, porém o tronco dela é amadurecido, a base dela é amadurecida, porém ela não tem medo de se deixar podar, né? Ou seja, o jardineiro ou o agricultor, ele vem de tempo em tempo e ele poda ela na hora certa e ela não se apega às folhas que precisam ir, ou os ramos que precisam ir, ou aqueles que precisam sair. É como Jesus, né? Eu sou a videira verdadeira e aquele que produz fruto eu podo. Então, mas o tronco ele cresce, ele avoluma, né? Ele cria um volume. Eu comecei a pensar, falei, meu pai, como que nós precisamos aprender com a videira? Né? Os nossos fundamentos estão ali, mas tem coisas que a gente precisa deixar assim, pode isso aqui, pode isso aqui. Pode. Eu acho que o sucesso do ministério está muito conectado com a nossa coragem de deixar o Espírito Santo podar o que precisa ser podado. Eu acho que, olhando para a igreja brasileira, não quero nem ser profético, mas eu creio que está no momento onde o Senhor está dizendo para os pastores, para os líderes, deixa eu podar o que precisa ser podado, porque eu tenho uma colheita maravilhosa para você na frente. E às vezes a gente eu acho que isso é um desafio com a gente, né? Eu já faço isso há tanto tempo, acho que eu sei fazer. Mas, na verdade, o Senhor fala, deixa eu podar essa sua autoconfiança de que você acha que você consegue fazer. E deixa eu te mostrar. Apenas a volume, os fundamentos, os princípios, a obra da cruz, o sangue do Cordeiro, a doutrina do Espírito Santo, o amor ao Espírito Santo, a submissão ao senhorio de Cristo, anda na luz, abraça essas coisas e deixa eu podar as coisas. Assim, vai ter horas que você vai sentir que eu ranquei tudo, mas não ranquei não, tá aqui, tá avolumando. E na próxima colheita, vai ter um fruto maravilhoso. A sensação que eu tenho é que o Espírito Santo de Deus está chamando líderes esses dias ao redor do mundo que tem coragem de dizer, Senhor, poda o que precisa ser podado, corta o que precisa ser cortado, limpa o que precisa ser limpo, remove as folhas secas, remove os galhos que não produzem, porque, Senhor, eu quero produzir 100 anos. E é interessante porque ou a gente permite, ou ele vai fazer. Ou ele vai fazer. E a gente sempre costuma dizer que é melhor a gente não deixar Natan chegar. Quando Natan chega... É verdade. Já chega com a consequência. Então, de encontrar esse lugar de autoridade para ter saúde, para espiritual. E esse lugar da transição, de saber sentar com um garoto que tem outro jeito de olhar, que tem um estilo diferente, e compreender que esse garoto carrega o DNA de Deus para aquela próxima geração. Reconhecer a próxima geração. Esse legado que nós vamos deixar é fazer com que esse garoto possa amar Jesus, desejar ser pastor, desejar cuidar de pessoas como a gente cuida. Aliás, o texto que você leu de Joel, se não me engano, o Salmo 78 diz a mesma coisa. Contaremos às vindouras gerações o louvor do Senhor, o seu poder, as suas maravilhas. E eu creio que esse é um desafio de ensinar nossas crianças, mas também dar oportunidade a jovens e adolescentes que continuarão a igreja se Jesus não voltar amanhã. E por isso, não reter. Quem retém, quem tem medo de perder, perde. Todos que tentam reter acabam perdendo. Então, é de Jesus, por que eu vou reter? Então, a alegria nossa é em dividir, em compartilhar, em fazer com que outros tenham. Se você retém, você vai perder. Não, ela é de Jesus. Então, nessa caminhada
A gente tem um slogan que, como igreja, que é amar Deus e amar pessoas. E quando eu fui lá, eu estava dizendo que eu fui lá na Inglaterra, no museu de John Wesley, tem 2 colunas no templo velho deles, num inglês arcaico, bem antigo, com os 2 princípios: amar Deus e amar pessoas. Então eu compreendo que nessa caminhada nós não vamos mudar de 350 anos para cá e para lá é bíblico. Então assim, a igreja é um lugar de amar Deus e amar pessoas. Se é de amar Deus, é o Espírito Santo que nós vamos ouvir. Esse presente que Deus nos deu, Ele está cuidando da igreja para apresentar ela a Jesus. Então nós vamos ouvi-lo, e Ele vai ouvir para nos falar, para quebrar paradigmas, para poder fazer de uma maneira diferente, para continuar cumprindo o papel da igreja de alcançando o perdido. Talvez numa praça não seja a resposta para uma pessoa, mas numa escola, é verdade, numa sala, numa classe. Então, Deus tem a estratégia para cada tempo. O Espírito Santo de Deus perscuta todas as coisas para nos ajudar a vencer as astutas ciladas do diabo. Então ele vai trazer ideias, ele vai trazer coisas que você não pode imaginar aqui. Ou uma coisa comum nos shows do mundo é alguém levantar uma placa dizendo: quero fazer uma declaração de amor. Um garoto ouviu aquilo no carnaval, veio a nós, mais 4, oramos. E ele disse: pastor, eu vou dizer que meu grande amor é Jesus, eu vou estar com uma placa lá pedindo para ele me chamar, que eu quero fazer uma declaração de amor. Oramos, então de 1h30 da manhã o cantor chamou ele. Uau! E ele chegou lá em cima e disse: eu tenho uma declaração para fazer aqui, é um grande amor. E ele disse: você sofre por amor? Ele disse: não, eu sofria, tinha até depressão, mas um dia eu conheci ele. Esse meu amor é Jesus. Uau! O cantor era filho de pastor desviado. Então, assim, a liberdade daquele menino de deixar ele fluir. Então, ali, logo bateu 1 milhão de curtida. Eu vi esse vídeo. Pois é. Eu não sabia que tinha sido lá, não. É um garoto nosso. Então, um garoto que veio orar naquele dia, né? Nós não fomos evangelizar no carnaval naquele dia. Ele foi com uma placa e ficou com mais 4 garotos. E o cara que chamou, não, que botou, chamou. E ali ele pôde falar de Jesus. Então, essa criatividade, ela está com o Senhor, Ele é criativo. Então, quando a gente escolhe um método, elege um método, nós estamos freando a criatividade do Espírito. Então, Ele vai fazer diferente e aberto para ouvir dEle. Talvez eu ouvir coisas que nunca nós ouvimos. Os princípios são inegociáveis, mas os métodos são adaptados. Eu tenho a impressão, não sei se você tem a impressão, que vem uma onda de novos ministros que estão aí. O nosso papel é só falar com ele: corre, a gente está com vocês, e perguntar o que Deus está falando com vocês, qual a palavra. A gente está com vocês, nós estamos junto com vocês, preocupa não. E não preocupa não, sei que vocês vão fazer erro, mas a gente está aqui. A gente vacilou também muito, nós já fizemos erro demais. Então, eu sinto que esses jovens ministros, eles precisam saber que eles não estão sozinhos, que a gente está aqui para eles, que nós amamos eles e que eles vão fazer mais do que a gente, e que é o nosso privilégio lavar os pés deles, que é o nosso privilégio servi-los, que é o nosso privilégio ajuntar para entregar para eles, ajuntar para falar com eles aqui. Vai lá, prega, vai lá, fala, vai lá, corre. O Senhor nos disse isso muito forte antes da igreja começar, em um grande retiro na igreja estava. O Senhor disse: eu nunca tinha feito lava-pé, não era uma cultura nossa. E o Senhor disse: faça um lava-pé hoje. Lave os pés de um idoso, de um descrente, de um desviado e de um jovem. Uau. A igreja vai servir a eles. E lá vamos, pegamos uma senhora idosa, um descrente, hoje é um líder de célula, uma pessoa afastada, e o jovem, que hoje é pastor. Quando chegou na unção dele, o Espírito Santo veio no lugar. Uau. Só 3 horas da manhã foi que acabou o culto. Uau. É como em cheio nós tínhamos obedecido ao Senhor. Então, lavar os pés do idoso, de honra, do descrente, do desviado. Mas esse jovem que vai poder continuar fazendo isso. Exatamente. Então, é olhar para isso sem medo, sem se agarrar a nada.
E, como eu disse, das segundas coisas que Deus mais foi falando conosco é motivação. Olhe para o seu coração. É dele que é esse coração identificado com o de Jesus, que não é dono de nada, que não é preso em nada, que não é amarrado a nada, que nenhuma convicção pode se tornar uma prisão tão forte que me tire da liberdade. Não. Eu tenho convicção para ser livre, não para virar mais zeloso do que amoroso. Porque a religião faz isso. Ela vai tirando a devoção e vai me tornando zeloso demais. E zelo parece amor, mas ele é o contrário do amor. Né? E ele, um dia orando, eu vi uma silhueta longe. E eu, no horizonte eu digo, Senhor, o que é aquilo? Ele diz, a religião. Uau! Está de olho em você. Então, a religião ela vem para colocar dogma, para colocar limites. E ela é contra o Espírito Santo. Então, onde tem uma igreja de Jesus, precisa ser livre. Aleluia. E os maiores dificultadores somos nós. Na força da experiência, e a experiência é extraordinária, maravilhosa, mas forte não é ela. É verdade. Forte é o Espírito Santo que cria novas experiências. É verdade, é verdade. Então, eu acho isso mesmo. É, justo. Eu não posso... a experiência foi extraordinária. Mas ele vai fazer de novo? Não, ele pode fazer diferente. É verdade. Os princípios, duas coisas que o Senhor colocou no nosso coração nesses últimos 3 anos foi exatamente isso, que eu acho que a gente se apega a experiências do passado e a gente cria um zelo que não é esse amor, que não é essa presença. A gente tem, na verdade, um apego a algo e a gente acha que é aquilo que é o mover de Deus e tem que ficar naquilo. Por outro lado, uma das palavras que a gente falou muito, né, Duque falou isso muito no Brasil, a gente também falou muito, que a gente precisa tirar as cinzas do fogo anterior para dar lugar para o fogo novo. Né? E uma das coisas que o Senhor falou comigo foi, olha, toma cuidado para vocês não tirarem os princípios. Remove apenas a cinza, mas o altar permanece. Os fundamentos, os princípios são os mesmos, não se mudam, são imutáveis. Mas esteja aberto para eu fazer o que eu quero fazer, da maneira que eu quiser fazer, na hora que eu quiser fazer, com quem eu quiser fazer. Eu acho que o maior desafio nosso é porque às vezes Deus escolhe pessoas que a gente não escolheria. Como Deus falou para Pedro para Pedro poder levar o evangelho para Cornélio. Ouvir a voz do Espírito é chave. Aqueles valores estavam com Jesus, mas ele não tinha entrado ainda em Pedro. Então é possível que na caminhada tem princípio de Jesus que ainda não está claro em mim, naquele lugar, para aquela situação. Então, ouvir a voz do Espírito é como ele vai nos conectar em cada tempo, em cada lugar. Então, ele vai dizer, faça isso, talvez escandalize, mas eu quero, faça isso. Então, está aberto para ouvir a voz do Espírito. Desse Espírito que é indomável, mas que é cheio de sabedoria e que vai nos dizer como fazer em cada... Ela é Jesus que diz, não vos preocupeis com o que vocês vão dizer. Abre a boca, ele vai vos ensinar. Então, em cada tempo também que a gente olha assim, a gente vê olhando de tanta droga, meu Deus... Você chega em São Paulo, no centro de São Paulo, zumbis humanos. Meu Deus. E aí o mundo, as grandes metrópoles do mundo, Senhor, como nós vamos fazer? Ele vai dar estratégia. Senhor, como que nós vamos alcançar isso? Jesus morreu para esses caras. O craque, o maior enlouquecedor do mundo hoje. Verdade. Mas, Senhor, a igreja venceu em todos os tempos. Nos ajuda. Verdade. Eu me recuso a crer que o Espírito Santo foi pegado de surpresa no mundo que nós vivemos. Eu acho que às vezes a gente acorda, a gente fala, meu Deus, o mundo está em trevas, e o que o Senhor vai fazer agora? O Senhor não viu isso chegando, o Senhor não foi pego de surpresa, Ele tem a estratégia que a gente precisa para essa hora. A gente só precisa ouvi-lo. A gente só precisa ouvi-lo. Eu acho que a sensação minha é essa. O Espírito Santo não foi pego de surpresa. Ele está pronto para todos os tempos da história. Ele está se movendo. Não existe, agora desandou, agora não tem jeito mais. Não, eu acho que o Espírito Santo... Ame um pouco mais. Insista um pouco mais. Vai ter, porque às vezes você não gostaria que fosse rápido. Você vai ver Deus fazendo. Então...
E a gente que lida com o centro de recuperação é doído. Parece que alguém volta, mas em Jesus ele vai dar um pouco de amor, de persistência para trazer. Então eu creio, meu pastor disse que nós fazemos a obra possível, sempre lembrar disso. Ele nos mandou fazer, estamos com ele, fazemos a obra possível. Nem sempre é fácil, nem sempre tem as respostas simples, mas o Evangelho, a Igreja de Jesus, é possível. É possível. Meu Deus, glória a Deus. Possível. Pastor Leonardo, que presente estar com o senhor, viu? Bom demais estarmos juntos. E que seu coração continue queimando ainda por almas, por vidas, pelos pequeninos. Sim. E eu acho que o Brasil precisa a gente precisa disso, né? Queimar pelos pequeninos. É simples. E ele vai continuar nos usando. E eu queria que você orasse para esses ministros novos, para esses pastores que estão você que está nos assistindo. Não esquece de dar o like aí, inscrever, mas eu queria que o pastor Nonato orasse por você. Aleluia. A graça apostólica que você carrega, Aleluia, que o Senhor carrega, é genuína. A gente viu o que aconteceu, o que está acontecendo lá, né, através de vocês, nesses últimos anos. E tem muitos jovens ministros que estão nos assistindo, que estão presos na religiosidade, no sistema, não sabem como fazer, não, tem medo, tem insegurança, tem medo de abrir o coração. Né? Acha que é impossível, né? E tem pastores em depressão porque o diabo acusa eles dia e noite, eles acham que o pecado deles é imperdoável. Mas eu queria que você abençoasse esses jovens, esses pastores. Há uma unção aqui, eu sinto isso muito claro, uma graça de Deus, sabe, para novo começo, para coisas novas, para esses drogados da sua cidade, são os drogados que Deus te deu. Justo. Esses pequeninos que estão aí na sua cidade, foram os pequeninos que Deus te deu. Você é pastor, é da cidade, não é da igreja não, viu? São seus, cidade são de vocês. Sua. Deus te entregou isso, e Deus tem a estratégia, e sabe, às vezes a gente está segurando um tanto de adolescente. Imagina se você segurasse esse menino, Justo, que viu esse cartaz. Eu vi isso, achei muito interessante, não sabia que era lá. Ele estava com um cartaz segurando, Justo. E aí No o meio de um cantor, show. no meio de um show secular, Justo. o cantor falou: você está apaixonado, sobe aqui. Imagina se você virasse para ele e falar: não, você não pode fazer isso não. Justo. Só se a gente tiver uma estrutura, um modelo, uma coisa que a gente fizer. Mas Deus está liberando uma geração que a gente não pode domar. A gente tem que apenas ensiná-los a depender do Espírito. Saber que estamos por trás, liberando. Eu costumo dizer que a primeira vez que eu vi a voz de Deus, não era claro, foi com 12 anos, dizendo que eu ia ser pastor. Depois eu escutei com 14 e eu publiquei ela com 20 anos. Então eu sei que Deus está começando coisas porque Ele é o Deus de começos e Ele não despreza os pequenos começos, né? Então, seja obediente na realidade que você vive, porque Ele vai levar para lugares maiores. Procure alguém. Eu comecei essa conversa aqui dizendo que ninguém chega a nenhum lugar sozinho, como foi o pastor Judas na minha vida. Nós vamos depender de Deus e codepender de pessoas. Não há nenhum projeto de Deus que me livre ou que me liberte para eu não andar com pessoas. Então, sozinho é um caminho de suicídio. Então, os mandamentos mútuos da Bíblia, confessar os pecados aos outros, chorar com os que choram, alegar com os que suportar com os outros, muitos. Todos os mandamentos mútuos. A igreja vive nos mandamentos mútuos. Então, onde tem um cristão, tem outro para ajudar. E lembrando dessa coisa que o pastor Judas disse, algum de vós já confessaram tantas vezes para Deus algo e nunca se sentiram perdoado. Porque Ele perdoa, mas a purificação vem pelo falar. Encontre alguém, amém? Encontre alguém. Ele cura, é curador. Eu vou orar por essa vontade de viver esse novo e creio absolutamente que o melhor está por vir. Às vezes nós olhamos assim e dizemos, será que ele já fez? Não, as ideias do Espírito, ideias que você nem pode imaginar, elas estão todas para quem quer. Então, talvez você vai ser levantado como alguém que vai fazer o que ninguém nunca imaginou fazer. E eu quero orar por você. Quero orar por você que está na nossa geração aí nos 50, que não tenha medo, não tenha medo.
Ninguém toma lugar de ninguém. Ninguém puxa o tapete de ninguém. Se alguém puxou, Jesus permitiu que ele tenha algo para lhe ensinar. Se preocupe disso, não. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo é um impedimento. Não. Nós vamos acertar, vamos errar. Mas libere. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser pastor de uma igreja centralizada em você. E daqui a pouco você treinar pessoas para que elas façam. E a gente carrega uma presunção nojenta. Jesus nunca batizou ninguém, moço. Você imagina? O pastor da primeira igreja nunca batizou ninguém. Aí nós achamos que algumas coisas têm que ser nós. Não. Eu tenho que treinar outros para fazer. E a W. Tozer disse: se eu não puder dar a glória do que eu faço para Deus, para uma outra pessoa, se essa for a vontade dele, é porque eu ainda sou carnal e o melhor do meu trabalho vai dar bicho. Uau! Deus fez algo através de mim, deixe alguém receber a glória daquilo, porque Deus sabe que foi você. Às vezes nós queremos que seja registrado que é a gente. Não, o céu registra. E outra coisa também, antes de se orar, que não existe o trabalho de uma pessoa só. Não. Igual o que Deus fez com vocês, não é uma pessoa. Deus usou muitos irmãos, mas também esses irmãos que Deus usou, essas conferências, foi o que Deus já estava fazendo com vocês. Só deu o privilégio de chegar alguns aqui, vou te dar o privilégio para ver o que eu estou fazendo com meus filhos. Não existe ninguém que diz, foi eu que fiz isso, ou foi eu que abri o poço, ou eu que comecei. Não existe a pessoa que pode dizer, não, eu comecei. Não existe isso. É Deus que nos dá a oportunidade de vários irmãos de estarem no lugar certo, na hora certa. Aleluia. Os mais velhos, então, os mais novos já sabem, tenha pastor. Encontre um pastor, alguém que discipula o seu caráter. Todos nós precisamos de pastor. Amém? Papai querido, nós estamos juntos nessa hora. Oh, Jesus, que surpresa é essa? Eu quero te agradecer, Senhor, e declarar que aquilo que eu peço para os meus filhos biológicos e espirituais, eu peço para os filhos do Judas, no nome de Jesus. Senhor, eu quero orar agora por cada homem e mulher de Deus que vê esse podcast, não sei quando. Jesus. Senhor, eu oro que eles tenham o privilégio, a fome, o desejo, o esforço de vir para a luz e andar na luz. Sair debaixo de toda acusação. Que a doce presença do Evangelho, Senhor, que traz refrigério e leveza, possa caminhar com cada um deles. Senhor, eu oro por cada um deles nessa transição de levantar essa geração jovem sem ciúme, sem religião. Deus, de que a gente seja os apóstolos que os libera para fazer coisas maiores do que nós e para chegar onde nós não chegamos. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor escolhe homens e mulheres frágeis, mas para ser parceiros teus nesse plano. Amém. E é no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus, um abração naquele povo maravilhoso lá de Maranhão, do Imperatriz. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. E um beijão. Não esquece aí de indicar o canal. Deus abençoe a sua vida. Um beijo.